Bem-vindos ao programa Eurodeputados, uma nova política agrícola comum, mais ecológica, mais justa e mais flexível. Foi aprovada no Parlamento Europeu na sequência do acordo alcançado com a presidência portuguesa do Conselho em junho. Esta reforma tem algumas novidades, nomeadamente maior transparência na atribuição de subsídios, respeito das regras laborais e maior apoio às pequenas produções agrícolas, assim como aos jovens agricultores. A segurança alimentar e a redução dos pesticidas de 50% até 2030 são metas essenciais da Comissão. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a fome no mundo aumentou devido ao Covid. Isabel Carvalhais, esta reforma é uma reforma boa para os agricultores portugueses e para a agricultura portuguesa? Eu digo que sim, que é uma boa reforma, e isto é importante contextualizar, porque de facto nós temos um ponto de partida que convém lembrar que é a proposta da Comissão apresentada há quase 4 anos, em maio de 2018. E se essa proposta da Comissão tivesse sido concretizada, nós estaríamos hoje com uma política agrícola comum, essa sim, muito mais longe de conseguir aqui um equilíbrio que é sempre muito difícil de se conseguir entre aquilo que deve ser a competitividade do setor agrícola, a inclusão social dos agricultores e também esta dimensão da sustentabilidade ambiental. E, portanto, eu considero que, de uma maneira geral, estes 3 pilares da sustentabilidade social, económica e ambiental foram conseguidos. Convém não esquecer que a PAC não é uma política ambiental e, portanto, ela tem que ter estes 3 elementos presentes e eu acho que, de uma forma geral, isso foi conseguido e em benefício de todos os agricultores europeus e, obviamente, em benefício também dos agricultores portugueses. É evidente que se me perguntarem, e eu também tenho que ser muito honesta sobre isto, se eu estou completamente satisfeita, esta PAC não é perfeita, não o será no futuro, não o foi no passado. Eu, pessoalmente, gostaria de ver aqui uma PAC até muito mais ambiciosa do ponto de vista da inclusão social dos pequenos agricultores, mas temos também, e eu acho que isso é importante fazer, termos esta atitude, há que reconhecer os aspectos positivos que foram alcançados. Nós, por exemplo, em 60 anos nunca tínhamos visto a inclusão de um instrumento que me parece muito importante, que é o da condicionalidade social, que aliás estava a referir, e que significa que não serão transferidos fundos europeus para os agricultores, para os grandes proprietários que não cumpram com as regras laborais. E isto é em proteção de todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores sazonais e os trabalhadores imigrantes. E eu acho isto muito importante. Eu sei que há pessoas que têm uma forma divergente de encarar consideram que não deveria estar, inclusivamente no regulamento dos planos estratégicos, e eu acho fundamental que esteja. Até porque nós temos em Portugal exatamente esses exemplos também. Na Alemanha, por toda a Europa. E, portanto, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de uma questão de justiça e dignidade laboral e humana. E há também, já agora, uma dimensão que me parece importante, que eu sei que, mais uma vez, nem todos terão ficado satisfeitos, que é da sustentabilidade ambiental. Pese embora ter havido aqui, de facto, uma ambição maior como ponto de partida por parte do Parlamento, nós conseguimos ainda negociar, eu diria, percentagens bastante confortáveis, valores bastante confortáveis para aquilo que são as ambições e o cumprimento do Pacto Ecológico Europeu. Por exemplo, nós não nos podemos esquecer que 35%, pelo menos 35% do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Rural será agora aplicado para medidas que têm, de facto, um impacto ambiental, que podem ter uma dimensão ambiental importante. E eu acho, por exemplo, também a medida dos 25% para a nova figura dos ecorregimes, dos ecoesquemas, enfim, para não entrar aqui em detalhes, mas que basicamente são medidas que estimulam a própria adesão do agricultor a práticas e a métodos mais ecológicos, mais sustentáveis, porque também não podemos só exigir condicionalidade ambiental, não podemos só exigir regras e cumprimento de mais regras e de mais metas. Portanto, no global, e para concluir, porque eu sei que temos que passar a palavra também aos outros colegas, eu diria que é um resultado razoavelmente positivo e que tenha que ser depois devidamente transposto e explorado nos planos estratégicos nacionais, e é por isso que eu acho que é muito importante, por exemplo, toda a fase de consulta pública para ouvir os diferentes interlocutores que conhecem bem a realidade, conhecem o terreno, porque de facto não há PACs perfeitas e não haverá necessariamente no futuro. Isabel Carvalhais, segundo a FAO, 800 milhões de pessoas enfrentam fome, nomeadamente o ano passado, até por causa da questão do Covid. Esta nova política agrícola comum tem exigências, é preciso produzir com mais qualidade e, portanto, certamente mais caro. Os alimentos vão ser postos no mercado muito mais caros. Há realmente esse perigo?
Bom, isso é um desafio muito grande, efetivamente, porque a Europa... Conciliar a produção com as regras que são impostas pelas questões ecológicas. Exatamente. E eu entendo a questão porque, de facto, é um desafio que nós temos pela frente. Nós temos que assegurar, efetivamente, a segurança alimentar das pessoas. E não nos esqueçamos, quando falamos de segurança alimentar, há... pelo menos no contexto europeu, cerca de 69 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, mais ou menos severa, mas que enfrentam, o que é que isto significa? No dia-a-dia enfrentam muitas vezes dificuldade em assegurar alimentos e uma alimentação equilibrada e etc. e acessível, e portanto não é só a fome extrema, é situações de carência no dia-a-dia. Isto também é uma realidade europeia e que nos deve preocupar. E aliás, preocupa de uma maneira geral todos os países europeus. Também preocupa o governo português, como vimos até recentemente, pela criação de um grupo de acompanhamento relativamente ao aumento dos preços dos produtos, não apenas dos produtos agrícolas, mas também de outros fatores de produção, porque é uma realidade que obviamente tem uma dimensão internacional e na qual nós estamos também presentes. Neste momento, Portugal, por exemplo, não antecipa nenhuma crise, porque temos uma inflação bastante baixa em relação à zona euro e, portanto, não está previsto... estão a subir. Exatamente, não está previsto nenhuma ruptura de estoque, etc. Mas temos que prevenir precisamente, temos que olhar os cenários, antecipar respostas. Porque o que está a acontecer, e permita-me que refira isto porque eu acho que é muito importante. Sim, o que está a acontecer não é só de agora. Isto vem pelo menos desde o ano 2000. Tem vindo a ter alguns picos como 2008, 2011 e agora em 2020 e 2021 e que se refere aos preços reais de fatores de produção e nós aqui podíamos dissertar sobre o que é que leva a este aumento de determinados produtos. Aqui, por exemplo, entram precisamente as questões climáticas. E deixe-me que lhe diga... Está incluído, porque eu tenho que passar aos seus colegas também. Sim, mas a importância precisamente de nós atendermos à qualidade e à sustentabilidade ambiental daquilo que produzimos. Muitos destes problemas que estão a surgir, por exemplo, estes 40%... Isabel, desculpas, eu tenho que continuar com os seus colegas. Não, tenho que continuar, tenho que concluir. O aumento que nós estamos a ver no trigo devem-se a secas severas que estamos a ver nos Estados Unidos e, por exemplo, no Canadá, e isso tem por detrás alterações climáticas e nós temos que...